Fala, galerinha do meu canal. Pessoal, Bom dia, boa tarde, Oi. boa noite. tudo bem com vocês? Vou começar impactante hoje, hein? Ha, 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 ha. Blogueirinhas do Apocalipse. Sim, blogueirinha do Apocalipse. Olha Chegou. só, vamos começar do começo, tá? Vai lá. Você não é inscrito ainda no nosso canal? Se inscreve, ativa o sininho, curte. Sua curtida é muito importante pra gente, porque o algoritmo recomenda cada vez mais as blogueirinhas do Apocalipse para outras pessoas. E envie essa mensagem. Estamos aqui para falar de Apocalipse. E amor, Apocalipse, jornada integrativa. Inclusive, aqui embaixo, eu vou deixar sempre nos comentários e na descrição do vídeo o caminho para você começar a sua jornada. Não existe outro caminho que não seja para dentro. A jornada integrativa é o start do seu encontro com você. É o que vai te levar para onde talvez você nunca deveria ter saído, que é a sua própria referência, você como parâmetro de o que é certo e o que é errado, respeitando o que está acontecendo dentro de você e que às vezes a gente entra em desconexão com isso, porque os estímulos, eles são muito grandes, externos e internos. o tempo inteiro, né? tempo A gente inteiro. está sendo assim, atropelado Assediado. de informação. Não perguntam e já tomam informação nova. Estamos aqui para divulgar a palavra da verdade. E a verdade às vezes incomoda. Se você não viu o vídeo de ontem, assista porque vale a pena. Vale. A gente está falando do quanto o progresso, como o progresso incomoda muita gente. Imagina, 8,5 bilhões de progressinhos no mundo fazendo o progresso acontecer. Então estamos aqui para ajudar Sim. em missão de apoio. Inclusive aos agora a desesperados. gente tem o documentário no ar, né? Sim, documentário guerrasdobrasil.doc, e a gente vai entrar com outro projeto agora também, que é a leitura de um livro, para que a gente possa fazer companhia para você e te dar senso de pertencimento, de direcionamento, de estranheza, Às vezes naturalizar a estranheza. E naturalizar, estranhar algo bom que sempre te disseram que não é legal. a vida como ela é, gente sendo gente. Sim. Gente vivendo extraordinário. E se você é uma pessoa que está vivendo extraordinário, curte aqui e encaminha para outras pessoas que você sabe que está vivendo extraordinário também. Ajude a gente nessa corrente do bem. E para quem quer viver extraordinário. Mas é porque tem gente que já reconheceu, né? Se você conhece aquela pessoa que ainda não reconheceu que está vivendo o extraordinário, encaminha também. Encaminha também. Sim. Funciona. Vamos lá, leitura de hoje, bonitinho, antes de a gente começar. Porque a gente vai falar de... como é que Tentaram me calar quando eu tive o despertar espiritual. Então, nosso despertar. Tentaram te calar também? Sim, e tentam. Até Essa hoje, semana. Sempre estão tentando calar. Vamos lá. Não sou eu quem está dizendo isso daqui. É o Adolfo, bispo de Argel. Isso foi uma revelação que aconteceu em Marmad, 1862. E aí, me chamem de ocultista, se vocês quiserem. A Igreja Católica também A verdade agora a gente não Pobre raça humana cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz.
aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Ou seja, talvez isso aqui que a gente está vivendo não é real. O que é real? Neste momento, a gente se questiona. Eles te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas para a eternidade. Dirão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, verão reduzidos a obedecer a seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo Bispo, de Argel, Marmad, 1862. Esse é só um parágrafo da instrução aos espíritos falando sobre orgulho e humildade deste livro. E aí você pode usar este livro como um livro filosófico. Este aqui é uma filosofia que nos dá discernimento de como a gente deveria, é um manual de como ser humano. Sim. E aí a máxima é pensar aqui agora, por exemplo, eu não sei você, né? Se você está sabendo, se está acompanhando, mas pensa só, a gente ia comprar, a gente estava pensando em investir todo o nosso dinheirinho que está para entrar em Bitcoin. Uhum. Porque só valoriza esta moeda. Meu beiço até tremeu só de pensar. 213 mil. A bagatela de 213 mil ela tava reais. 300 e pouco. O preço, o teto dela, assim, foi... Ela já chegou a 300 ela já chegou mil. a 300 e pouco, é. E aí ela estabilizou em 200 e alguma coisinha. E aí tem 2 dias que ela tá custando 60 mil. Ela tava... Gente, é muita coisa. 6, 12, 18, 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. É. Imagina. Você tem... Nossa. 6, 12, 18, 24. Você tem 4 cafeterias. Você dorme com 4 cafeterias. Que é o investimento de uma cafeteria, tá? Que a gente tava olhando isso. É. Você dorme com 4 cafeterias, você acorda com 1. É isso que aconteceu com a galera. Sim. E aí, quando fala assim... Cadê? Os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade e ver-se-ão reduzidos a obedecer seus servos. Imagina, gente. Você tem R$1 milhão. Você é rico! Rica! Tem R$1 milhão em Bitcoin. É, você tem 3 bitcoins. Uhum. R$1 milhão. É, no preço antigo, né? Uhum. É. Você dorme com 1 milhão. E aí você acorda... Com o quê? 600 mil? 60 mil? Com... você acorda com 300, se fosse o preço, assim. Você tinha 4 vezes, aí você acorda com uma vez. É. De milionário a uma pessoa que tem... Eu vi uma galera, há um tempo atrás, que estava no marketing digital, nos infoprodutos, investindo em Bitcoin. Uhum. E aí é uma coisa louca, né? Porque poderíamos chamar de karma, talvez? Porque... Ninguém escapa da roda de Sansara. Ninguém escapa. Se você não sabe o que é, vai pesquisar. É aquele dinheiro que veio, assim, no marketing com a onda que teve, né? 2022, 23, 24. Eu acho que tudo 22, começou... 23. Não, acho que a bolha estourou
assim, e teve longos anos nisso na pandemia. Que começou a galera... Punk. E aí a galera começou a fazer dinheiro em cima das pessoas, né? Vendendo E aí hoje tudo. você não é besta mais. E aí esta galera já estava caindo, porque os digital influencers, eu não sei se vocês perceberam, mas a galera não tem mais espaço, né? Até pela falta de responsabilidade mesmo. Você não é besta mais. Então você não vai comprar um produto que tá te prometendo que você vai ficar milionário mês que vem. Não vai. 48 dias milionário, 30 dias milionário. E o tanto de pessoas também que fugiram do Brasil, né? Que as pessoas que estavam, os vendedores de sonho, que acabaram com o mercado e aí começaram a se... Se vocês não sabem como essa carnificina acontece, eu vou dar a dica pra vocês de um filme muito bom que mostra exatamente como que essa galera se comporta. Que chama O Lobo de Wall Street. É um filme relativamente pesado. Tem cenas explícitas, sexuais. Então, se você tem resistência, já vá avisado. Eu sou uma pessoa que naturaliza sexo e a sexualidade, inclusive eu apresentava este filme para os meus alunos maiores de 16 anos, para que eles tivessem noção. Beijo, meus alunos lindos. Eu sou fruto do que vocês fizeram comigo. A gente teve uma troca muito legal. E é uma forma de perceber como este mundo acontece. Sim, como essas pessoas desse meio se comportam. Sim. Hoje a gente vendo que explodiu, assim, acabou esta bolha, explodindo várias outras bolhas, inclusive a das criptomoedas, do Bitcoin, do digital, do Ethereum, tá tudo ruindo. Porque mentira não se sustenta, né, gente? Não. Você lembra que sua mãe falava, mentira tem perna curta? Pra você ver. Ela chegou até 2026 e não vai mais, né? Nossas mães já tinham, olha, você vê, menina? Falado lá atrás. Nossa, as videntes, as bruxonas que criou a gente já tava falando, menina. Olha, você vê? Um tanto de coisa que elas falou aconteceu, né? Sim. Agora é só falar coisa boa. Uhum. Mas, enfim, devido aos colapsos que a gente está vivendo como humanidade, pensar que pessoas tomaram esse prejuízo, em algum momento na vida elas ofertaram, deram prejuízo em alguém, estão levando prejuízo, que é uma roda, gente, não tem como escapar, o karma. É o karma. Você fez hoje, amanhã você paga e... Então agora a gente tem uma leva. Bateu, doeu, pega que é seu. Vou repetir. Bateu, doeu, pega que é seu. Hoje a gente é uma leva de pessoas que tá indo para um lugar de dormir rico, milionário, acordar pobre. Né? Porque o que acontece? As pessoas que estão em determinado nível de vida econômica, se aquela pessoa tem uma perda assim de um dia para o outro, ela não consegue se manter, porque a vida que a pessoa leva geralmente é a nível daquilo. Então, muitas vezes os bonitões ainda moram de aluguel. Porque não vale a pena comprar. Porque não vale a pena comprar. Não valia a pena comprar. Comprar a casa. Ó. Porque, inclusive, eles foram mentorados por quem é mais rico que eles, que precisa que alguém no degrau de baixo esteja na dependência caso a merda aconteça. Então tem uma pá de gente aí que ficou muito rica. Muito, muito. E a maior parte de nós, inclusive essa galera que tava aqui, ó, de baixindez, tá aqui agora. E aí, quando fala aqui na passagem do egoísmo, e que o servo, e que o patrão vai virar servo, quer ver? Ver-se-ão os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade e ver-se-ão reduzidos a obedecer seus servos. Gente, uma coisa que é muito difícil racionalizar e falar com as pessoas, que as pessoas entram em choque às vezes, é que é muito mais fácil, eu e você estamos muito mais próximos de sermos refugiados climáticos e pessoa em situação de rua do que o milionário.
E aí, quando a gente fala isso e você começa a olhar para a pessoa em situação de rua, você entra em dissonância, você fala assim, eu sujo? Eu desse jeito? Eu sem dignidade? Imagina. Só que a gente não tem controle dessa roda. Então, esse é um momento planetário em que nós estamos tendo a oportunidade de ver ruir o que não deve ser feito. Agora, se você vai ficar na sua birra e na sua pirraça infantil de permanecer agindo de forma incoerente com o que está escrito aí num tanto de lugar em que você precisa ter uma moral elevada, em que você precisa fazer com os outros apenas aquilo que você gostaria de receber, em que o amor deve ser a moeda de troca de todas as ofertas que a gente tem para dar, de que o que faça a mão direita, a sua mão esquerda não saiba, de que a maior quantidade de gente tem a maior quantidade de acesso à melhor quantidade de coisas possível. Porque só existe uma raça humana. Independente de quanto melanina tenha, de quais os traços, enfim. Só existe uma raça de nós, assim, negócio que corta aqui, sangra aqui, corta aí, sangra aí. Tudo igual, se não tomar banho, fede. Em que momento a gente se perdeu, enquanto raça, espécie, de que a gente não tá brigando e lutando pela sobrevivência de uma maior quantidade de gente possível? A gente tá olhando só pro umbigo da gente. Porque parece, ao meu ver, assim, minha experiência de vida, eu observando as pessoas ao meu redor em relação a isso, parece que as pessoas se comportam como se o último dia não fosse chegar, ou o último dia delas, ou que não fosse possível simplesmente Deus voltar. Parece que tá todo mundo tanto tempo esperando que aí tá tão distante. Virou a farra do boi, então, só porque ele não chegou ainda? Olha que loucura. E aí quando você vai pra igreja, é mais distante ainda. Porque é impossível você, aos olhos da igreja, você ser bom pra Deus. Porque como é que você tem aquela vida cheia? Você segue aquilo ali com um monte de incoerência, porque você tem que ser incoerente, né? Pra você seguir à risca algumas coisas. E aí, como? É você tem que ser, não entendi. Você tem que ser incoerente onde? Por exemplo, quando você tem... quando a gente tem a postura de ter uma vida santa, religiosa. Você tem que estar na igreja, você faz ali os rituais... Porém, o ambiente, ele é um ambiente tóxico. Ter uma vida santa da hipocrisia. Isso. Ter uma vida santa da hipocrisia. Isso, você tá num ambiente... Você entende como é que os conceitos vão sendo deturpados? Não existe vida santa incoerente. E existe vida santa? O que é santo? Onde que... Sabe, parece que... Gente, é difícil até elaborar, porque durante algum tempo eu fiz parte da comunidade igreja. Eu igreja católica, desse mundo sim, eu de também. Igreja. Tocava violão na igreja, participava de encontros de igreja. E assim, quando eu via ali dentro dos encontros, as pessoas, elas... Não entrava na minha cabeça você estar num encontro de igreja e você falar mal de outra pessoa que está no mesmo encontro que você. Trabalhando na mesma equipe que você, não faz sentido ter panelinhas dentro de uma igreja. Não faz sentido assistir e rezar o texto junta e quando chegar em casa, falar, fulano de tal, se viu só um bolinho hoje, eu não sei, tipo assim, nossa, não passou nem a vassoura na casa, sempre carregado dessas coisas. E eu falava assim, gente, isso não tem algum momento que isso sai, que isso para? Porque é muito... Não faz sentido. Cruel. Nunca entrou na minha cabeça. É muito cruel. E aí eu acho engraçado que o fato de ela ser autista, hoje laudada, me ajuda a ajudar ela a falar algumas coisas. Mas e aí você note, caso você conviva com alguém que você percebe essa dificuldade, você note que às vezes a pessoa tem dificuldade de dar o nome que a coisa realmente tem. Sim, é igual uma coisa que eu ficava louca na igreja, as revelações. A manipulação das pessoas através das manipulações, das revelações.
Das manipulações. nas orações. Das manipulações. Como que. Não entrou na minha cabeça você usar um momento de oração, fazer uma revelação, ter a coragem de revelar algo, e aí sabendo que você está manipulando aquela pessoa aquilo. Porque se você tem a oportunidade de revelar algo e falar algo bom, por que você vai revelar algo falando algo ruim? E aí me assusta que Deus é esse que te usa para falar uma coisa ruim. Não faz sentido nenhum. Porque, assim, Deus tá lá. Eu não sei de ninguém que fica no telefone com Deus o dia inteiro, com ele conversando, bate e volta, aquela coisa. Não sei de verdade. Uma coisa é a gente falar com Deus no pensamento e outra coisa é você tá escutando Deus, meu querido. O timbre da voz. Deus pra falar da vida do outro. Nossa, mas aí desocupado. Né? Exatamente. Aí eu falo assim, é um cara desocupado, porque ele tá perdendo muito tempo valioso dele, uai. Ou então, como assim? Eu tô me achando muito importante dele perder o valioso tempo dele pra vir falar uma merda dessa no ouvido de alguém pra me dar um recado. Por que ele não fala direto pra mim se ele é Deus? Por que ele tem que falar alguém, usar alguém? Aquela pessoa é melhor que eu? Mas aquela mesma pessoa que faz coisas que eu não... Ruins, cruéis, que faz fofoca, que leva que sabe, depois da missa vai lá e faz... Não faz sentido. Por que aquela pessoa é usada? Dava um nó na minha cabeça quando eu era criança, que eu olhava pra igreja e falava assim, gente, todo mundo, um bando de mentiroso, merda, tudo, ninguém pagando ninguém, uma confusão. E aí eu tenho que querer estar nesse ambiente junto com essas pessoas? No final, jogar um bingo que eu não quero comprar um negócio que eu não quero comprar, para ajudar um negócio que não faz sentido para mim ajudar, porque eu sei que no final não é aquilo ali. Não faz sentido, assim, ó, nada faz sentido. Corrupção corruptível. E quando a gente desperta, a gente despertou, a gente percebe isso desde muito novas, né? Eu já dei o meu relato aqui sobre, e aí já falei isso, acho que foi no vídeo de ontem, a elite da igreja, do grupo de jovem que eu participava, que era a galera que tinha dinheiro e saía junto no final de semana, que não era a minha realidade. E de como a gente vai olhando para essas coisas, se situando criticamente a partir da leitura e do conhecimento, tá? Senso crítico. Porque quando a gente traz isso aqui para vocês, é que isso já estava acontecendo com a gente lá atrás, mas como a gente estava submerso numa bolha, inclusive que não tinha acesso à internet da forma como é hoje, a gente não via que a incoerência era generalizada. A gente nem sabia que que era crime as coisas que aconteceram com a gente. Por exemplo, nós fomos abusadas na adolescência. A gente não sabia dar nome para isso. E aí, por pessoas que levavam a gente para igreja. Porque, inclusive, a religião atrapalhava naquela época de dar nome a isso. E, inclusive, até hoje eu não vejo a religião tendo campanha nenhuma de conscientização de nada. Sim. Nada. Não vejo na catequese ninguém falando nada. De que não pode bater na esposa. De que não pode bater e espancar os filhos. De que não pode passar a mão no corpo das crianças. Nada. Porque isso é a tal da educação sexual que nunca quiseram que fosse para as nossas escolas. E aí fizeram campanha, né? Que não podia ensinar. E aí ninguém ensinou. Uma geração que foi abusada, virou pai e mãe, aí teve uma geração de filhos abusados, e aí continuam para mim, uma cinice, naturalizando os absurdos e querendo agir naquela roda que tá quebrada, que a gente sabe que tá quebrada, como se a gente não vivesse junto com eles lá ainda. Assim, como dentro. Se o mundo é perfeito e todas as pessoas são felizes. Isso. E a vida é só isso aqui. E aí causa uma dissonância na gente olhar para essa realidade e falar assim, não, pera, mas isso aqui que eu tô vendo acontecer é crime? Tá, mas isso aqui é absurdo. Como assim você não vai tratar o absurdo como absurdo? Porque eu
Gente, eu sofri muito bullying. Eu fui muito judiada mesmo de pessoas, inclusive familiares, por me tratarem como louca. Porque eu nunca normalizei absurdo. Então, quando eu vi um absurdo, eu falo, gente, isso é absurdo. Você tá aceitando isso por quê? Porque é absurdo. Só que a diferença é que hoje eu acredito que sei falar melhor. Porém, os absurdos do meu meio eram tantos que Você vivia em dissonância. Eu vivia em dissonância. Eu vivia tentando, tipo assim, a minha célula tentando acreditar que aquilo é real, porém não é. Ela sabe que não, tá errado. Como é que eu vou acostumar nisso aqui? Aí você fica doente a vida inteira. A vida inteira você fica doente. E aí, talvez a explicação do seu adoecimento, da sua psoríase, da sua crise de ansiedade, da sua dificuldade de dormir, da sua dificuldade de parar de comprar, de parar de acessar pornografia, de parar de se alcoolizar e de fumar. É porque você está vivendo num mundo incoerente, sendo incoerente com o que o seu corpo foi produzido para ser. O nosso corpo foi produzido para o amor. O nosso corpo foi produzido para a verdade. A nossa instância psíquica não dá conta da mentira. Sim, e aí quando a gente tenta, eu, por exemplo, eu falo de mim, todos os exemplos que eu dou são de mim, da minha vida, porque é onde eu posso falar é o único mesmo, que tem, é o único que tem. É o único que a gente tem um mínimo de propriedade, sim, às vezes a gente se questiona se... Porém, é uma coisa que eu já disse a você, uma coisa que eu outro dia tava pensando, parece que a alma da gente começa a matar o corpo toda vez que a gente vai contra o que tem que ser. E aí quando o correto. Então quando você tá em situações de absurdo e aí você tá tendo que viver naquele ambiente, você tá sempre descarregado, a frequência daquele negócio tá sempre negativa, tudo tá sempre ruim. Sim. Sempre uma coisa dá errado atrás da outra e aí vai indo. Isso aconteceu comigo em 2016. Quando eu adoeci, a primeira vez, que eu fui pra terapia pela primeira vez. Que aí eu ia trabalhar. Gente, eu acordava pra trabalhar e falava, mas eu gosto do meu trabalho, eu sempre quis estar nesse lugar. Eu sonhei a minha vida inteira, porque como eu trabalhava vendendo carro, na minha cidade tinha uma loja que era assim, sabe aquela porta, aquela porta que se abre pro sucesso? Era a impressão que eu tinha e todo mundo na cidade tinha a respeito daquela loja. E eu consegui entrar no grupo. Falei, agora é minha hora do sucesso. E aí você vê todo mundo te puxando pra trás. Uhum. Nada do que você faz te faz bater meta. Uhum. Nunca. E os absurdos que você escuta, as brincadeirinhas. O meu chefe uma vez, o diretor da loja uma vez, deixou passar. Eu mandei um e-mail, eu tinha batido meta. Eu mandei o e-mail pedindo autorização da minha comissão pro RH, porque quem tem que fazer isso ainda é quem bate meta, não é o financeiro. Pra olhar lá e falar, olha aqui na regra da loja, tá? Que se você não pedisse, não vinha. Eu mandei com um valor errado a menos, porque eu tinha mandado com o regimento antigo. Ele viu, autorizou, e aí o RH, a menina do RH, uma fofa. Ai, meu Deus, uma linda. Vamos nos reencontrar. Me avisou, e aí eu fui falar com ele, falei, cara, mas se autorizou. Aí ele deu uma risada bem cínica, ele, ué, se você acha que é isso que você merece, eu só deixei passar o que você acha que você merece. Oi? Quê? Oi? Então não tem ninguém aqui jogando no meu time? Não, é igual... Não tem ninguém feliz de eu bater meta e de me corrigir e falar assim, não, cara, você tem mais dinheiro pra ganhar. Porque se você bateu a meta, a loja ganhou pra caceta. A loja ganhou muito. Você tá ganhando 1% do que a loja ganhou. Mas se eu puder tirar, eu vou tirar o 0,59 pra poder te deixar, assim, só pra eu ficar feliz. Não entra na minha cabeça. Aí você adoece. Porque você vê tudo à sua volta. E aí eu tô dando um exemplo do trabalho. O seu exemplo pode ser... gente, eu peguei ele voou. A raquete tá ali dentro. Você quer pegar ela? Não. Você vê tudo à sua volta. Eu tô dando esse exemplo do trabalho, porque pode ser que seja a sua realidade. E eu acho que é. Assim, se você tá no Brasil, você deve ser um explorado CLT.
Sim, pelo né? amor de Deus, CLT é explorado, né? Muito. Gente, pelo amor de Deus, se você... CLT é o novo nome para a escravidão. A gente não tem carta de alforria disso. Não, é escravidão. E sabe o que é absurdo? As pessoas que têm o comércio, o empresário, o microempresário, que acha que é empresário, o cara que tá pagando para trabalhar, Sim. que não sabe O gerir, microempreendedor individual. que na maioria das vezes não sabe gerir nada, nem a vida dele, e aí ele quer ter funcionário, e aí ele acha que ele tá fazendo a obrigação de pagar o salário pro funcionário, que ele tá pagando muito. Que é o que aconteceu lá na época do café com leite, na história do Brasil. Se você não sabe, a gente colocou no nosso canal guerrasdobrasil.doc, acessa lá que você vai ter informações históricas do nosso país muito importantes para que você se situe e entenda o que está acontecendo na sua nação, que, né, isso a gente precisa falar específico, mas no mundo também, né, que se você tá fora daqui, e aí, um beijo para vocês que nos assistem de fora do Brasil, deixem seus comentários, estamos com saudades. Sim. E se você percebe, né, todas essas incoerências, como é que você segue? Como é que sobrevive? Como é que Como vive, você né? Aí o despertar, chamam de despertar espiritual, isso que a gente tá vendo de não conseguir concordar com as atrocidades. E aí a gente tem que ter muita empatia, que é o que a gente exercita aqui, que a gente faz as nossas piadas, a gente ri, a gente acha engraçado o quão trágico a vida é. Se não fosse trágico, seria cômico. Mas a gente se percebe num limbo de onde é o meu lugar, que me sinto coerente, mas estou sendo obrigado a ser calado porque a minha coerência denuncia criminosos ao meu redor. A incoerência de todo mundo. Porque o tio que abusa a gente é crime. O conteúdo que a criança acessa no seu celular, se ele não foi indicado para criança, é crime. Se você tá, sei lá, subloca uma casa para alguém e o que acontece dentro desse imóvel não se responsabilizam, é crime. Tudo crime. Quando maltrata um cachorro, um bicho, uma criação, é crime. Aí a gente passa na porta daquelas lojas e vê que esse tanto de passarinho preso. No sol, numa condição deplorável. E é lei no Brasil que isso não pode, é proibido no Brasil. Só que tá lá, e aí a gente vira a chata do rolê porque a gente tá problematizando coisas que são realmente problemáticas. Sim. Mas é por quê? E aí a gente fica se questionando. Misoginia dentro da família. Misoginia dentro da família. O preconceito que a gente sofre calada. Sim. Preconceito. Gente, eu sofro preconceito na minha família com meu cabelo. Mulher que tem irmão, homem, que geralmente é calada pelo irmão homem, ou que o pai, a mãe sempre passa a mão na cabeça do homem, mesmo o homem estando errado, é nojento, é um nojo, eu tenho nojo. Porque é crime, né? A gente vai naturalizando atitudes nojentas. Sim. Porque é de um pai ou de uma mãe. Mas e eu? A individualidade, né, que é o que a gente tem falado em alguns vídeos nossos, da individuação. É como quando a gente se percebe um indivíduo à parte da nossa família, e aí a gente começa a olhar e falar assim, não, mas pera, isso aqui não faz sentido. O que falam comigo é diferente do que fazem. É incoerente demais? Não, então pera. Aí no trabalho... Aí com os amigos. Uma outra coisa que a gente precisa falar é da maturidade, né? Que quando você encontra com amigos que tá todas as vezes repetindo as mesmas coisas sobre os mesmos dramas pessoais, não dá. É que eu já trabalho com isso. É meio que... E aí eu ouvi a pessoa falar a mesma coisa... É por isso que Porque ela não muda. Mas aí
Corro muito. E esse é um dos dilemas do despertar espiritual, porque é muito solitário. Corro das pessoas. Corro porque as pessoas querem só falar, elas não querem escutar. E aí, quando a gente que está no despertar começa a falar, nossa, que papo estranho, que papo de doido. Tá viajando, ai, falta de Deus. Aí abre, aí fala, não dá. Melhor ficar longe mesmo. Porque se só o seu funciona e o meu não posso existir, não é? Só que não dá mais pra ser assim, né, gente? Porque eu não sei se você percebeu, com tudo que tá acontecendo ao nosso redor, só tem um caminho. E o caminho, ele é estreito. Porque o despertar espiritual é você começar a ser coerente com você e você parar de fazer as coisas que são incoerentes. A única coisa que você controla no universo inteiro são as suas atitudes. Se você não tem controle na quantidade de coisas que você está comprando na Shein, na Shopee, de quem que é a responsabilidade? E você vai terceirizar isso até quando falar assim, não tem problema não. Se você sabe que açúcar inflama o organismo, por que você está colocando açúcar na boca? Se você sabe que os alimentos lá no supermercado com aquele tezinho são prejudiciais, por que você está consumindo eles? Que agora é a hora do nosso boicote, né? A tudo que fizeram. E aí é nossa responsabilidade. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Sua responsabilidade, minha responsabilidade. Porque eu tenho que acordar todos os dias e falar assim, nossa, fizeram tanto de merda comigo. Como que eu vou retribuir? Como que eu vou ser coerente comigo, dando pra mim aquilo que não deram? O que eu tô dando pra mim? É melhor do que o que estão dando aí fora? Que o despertar é isso também. Aí a gente fica um pouco mais distante, um pouco mais recolhida, né? Se poupa de entrar em contato com algumas pessoas. Sim. Ou várias pessoas. Várias pessoas. E aí se você tiver... energia. Eu não tenho energia. E me desgasta, né? Quando eu entro, por exemplo, em contato, eu fico 3 dias, 4 dias. Passando mal mesmo, assim, de não ter força. De como aquilo afeta. Mais atrapalha que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Então a gente vai se reservando, né? Porque as pessoas não estão querendo aceitar a realidade. E aí a gente vai ficar brincando com essa pirraça da raça humana de ter responsabilidade com as próprias atitudes e começar a fazer coisas coerentes. Para de criticar seu político, porque às vezes você não é melhor que ele. E aí seja de qualquer lado. Político é tudo igual, tudo safado, ladrão. A gente só fala do outro aquilo que existe na gente. Não tem como o ser humano falar de algo que não existe nele. Fica aí a percepção de uma pessoa autista de que parte do pressuposto de que todo mundo é bom porque ela é boa. De que todo mundo esquece o mal porque ela esquece. De que o que só reverbera é o bom, que beira a burrice de tanta inocência. Porque acaba sendo reiteradas vezes, machucada no mesmo lugar, porque só percebe o mundo a partir de si, né? E é impressionante a bondade, a capacidade de ultrapassar o limite humano do perdão, da boa vontade, da excelência. Então fique atento, se você tem um coleguinha aí que tá sempre sendo passado para trás, que tem um tanto de mal entendido acontecendo com ele, talvez ele seja autista. Ele não sabe. Coitado. Ou talvez ele tenha DH junto. Porque ele é atropelado. Assim, não, perdi. Ai, meu Deus do céu. Não para de serviço nenhum. Pode olhar que tem um negócio aí. Sim. Ou então é alguma pessoa que despertou e está inconformada e que agora a gente tem a oportunidade de tirar o status do dinheiro.
que eu acho que essa é a maior lição da queda do Bitcoin. Sim. Não existe milionário ad eterno, assim. Pode ser que você durma milionário e acorde com Porém, 300 mil na conta. é. E aí a gente desmistifica o ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro, gente, tem que ser pra gente ter uma boa sobrevivência, pra gente conseguir viver coisas legais e conseguir visitar coisas que essa Matrix tem pra nos oferecer. Imagina que tristeza você chegar, sei lá, aos 55 anos da sua vida e saber que você não visitou, sei lá, 5 estados que o Brasil tem. Nó. Dos 27? Eu já ia. Nó. 5? Não, pô, Você nunca saiu da sua rua. Nossa, gente, olha que loucura. Como que a gente vive assim? como que dá pra saber quem é bom e quem é ruim sem sair, né, da própria cidade, sem experimentar coisas, sem E como conhecer que você gente? pode ter um conceito de mundo se você não sai do seu mundinho? Esse é o momento que a gente está sendo convidado a sair do nosso mundinho e entender o que o mundão tem para oferecer. E é muito mais do que nos prometeram. Nos enganaram com o pouco que nos prometeram. Uhum. E aí é por isso que você tá nessa dissonância agora, meu querido, minha querida sobrevivente do século XXI. Como nós. Mas a gente está preparada porque a gente tem a jornada integrativa. Jornada integrativa é o que nos garante. Porque na hora que o vento bate, a gente não voa, não. A gente segura. O pé tá firme no chão, né? Porque a gente já entendeu que é dentro. E a jornada integrativa é aquela muleta que vai te ajudar a sair desse atropelo que está acontecendo aí fora e te dar um norte de direção para você entender como se direcionar para dentro e como organizar esse tanto de ideia que está solta, esse tanto de percepção que está solta aí. Inclusive para ajudar os coleguinhas do lado, né? Manda jornada integrativa para todo mundo. Aquele tio que precisa, aquela tia que tá afundada no alcoolismo e era uma pessoa super legal e hoje não tem nem como dialogar mais. Todo mundo não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Todo mundo precisa. Para aquele adolescente que tá passando pela fase dos hormônios que é complexa mesmo e que às vezes ninguém dá conta de ficar perto. Eu fui uma adolescente, eu falo isso com os meus pacientes. Gente. Tem pacientes que falam assim: nossa, minha adolescência foi muito difícil. Eu falo, nó, que pena, né? Que a minha adolescência foi difícil para quem conviveu comigo. Porque eu era questionadora. Sim. Depois eu quero entender por quê e eu vou aprender. Mas eu quero entender por que eu preciso aprender isso. Por que eu preciso fazer isso? Qual que é o objetivo? E hoje é o que a escola está sendo exigida. E aí, se você faz parte dessa realidade também, a gente vai ter que repensar os nossos conceitos sobre educar. A gente tem que repensar urgente. Educar é um ato de amor. Sim. Você tá saindo de casa para amar? E aí somos todos educadores. Todos, todas, todes. Fica aí o questionamento. Você tá saindo para amar? Fica aí o questionamento. Despertar espiritual é relembrar que é amor. A frequência é amor. E se não tiver nessa frequência no seu despertar, procure ajuda psicológica. Talvez precise de ajuda psiquiátrica também para ajustar os neurotransmissores. Preconceito atrapalha a gente de viver uma vida melhor. Atrapalha? Tá doido? Aí fica contando acorda de manhã e conta menos um dia. Não, gente, tem que ser mais um dia. Porque hoje eu faço compromisso comigo de ser melhor que ontem. Você faz esse compromisso com você? Deixa aqui nos comentários pra gente. Tchau, gente. Até a próxima.